Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre um livro que eu já li há muitos anos, eu já li e reli várias vezes. E nele tem um conto chamado Justiça. O autor é Graciliano Ramos. Talvez vocês não estejam ligando o nome à pessoa, porque o Graciliano Ramos morreu lá em 1954 do século passado, do século XX. É um escritor maravilhoso. Para quem gosta de literatura brasileira, é sensacional. Ele era um escritor maravilhoso. Eu espero que vocês já tenham lido algum livro dele, né? Um dos mais famosos é o Vidas Secas, que é maravilhoso. E esse livro, esse conto chamado Justiça, está contido no livro que ele escreveu sobre infância, memórias da infância dele, em Palmeiras dos Índios, no interior de Alagoas. E o título é Justiça, e vocês vão entender por quê. Ele conta que quando ele era criança, tinha uns 6 anos de idade, ele estava na varanda de casa, lá no interior, e o pai dele, depois do almoço, deitou a rede, e ele ficou deitado ali, e sentado ao pé da rede, brincando, e o pai dele foi dormir, depois do almoço. E lá pelas tantas o pai acorda e começa a gritar com ele, e a sacudir, pedindo para ele, cadê o cinto, cadê o cinto? E ele ficou atônito, ele era uma criança, ele não estava entendendo absolutamente nada, principalmente porque o pai estava gritando. E ele não entendia que cinto é esse que meu pai está pedindo, e o pai o acusando de ter subtraído esse cinto. E quando o pai finalmente volta para a rede, descobre que o cinto estava depositado dentro da rede, ou seja, o pai almoçou, a barriga ficou um pouquinho mais estufada, ele tirou o cinto para ficar mais confortável e dormir. E ele acusava o filho de ter roubado o cinto, quando na verdade quem tinha tirado o cinto era ele mesmo, o cinto estava ali no lugar onde ele havia deixado. E ele conta que o pai levanta, olha para ele e ele tem a nítida impressão que o pai vai lhe pedir desculpa, mas o pai vira as costas e vai embora. Então o título do conto é Justiça, e é muito sugestivo por conta disso, né? Não tem justiça nenhuma na ação que ocorreu nesse conto. Quantas vezes em nossa vida nós já passamos por situações parecidas, em sermos acusados de coisas que nós não fizemos, e as pessoas nos pré-julgam, continuam afirmando que nós fizemos, e por mais que nós possamos dizer para as pessoas e provar, as pessoas continuam acreditando que nós fizemos aquilo que na verdade nós não fizemos. E quantas vezes nós também fomos injustos com as pessoas. Quantas vezes nós julgamos as pessoas, nós acusamos as pessoas por coisas que elas não fizeram, por coisas que elas não merecem ser julgadas. Por que isso acontece? Eu sempre digo nos meus vídeos, e isso é uma verdade, nós somos seres em construção. E uma vez sendo seres em construção, nós temos mais erros do que acertos. O que nós temos que aprender é com os nossos erros, a não pré-julgar as pessoas para que nós também não sejamos pré-julgados, a não imaginar que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer coisas que na verdade nós não temos a mínima noção. Nós imaginamos e já apontamos o dedo. As pessoas imaginam e nos apontam o dedo. Para que isso não ocorra, o ideal é primeiro não fazer pré-julgamento e depois dialogar com as pessoas, perguntar se nós temos dúvida acerca de qualquer coisa e achamos que a pessoa fez ou deixou de fazer, o ideal é sempre perguntar antes de acusar, porque depois que eu acuso, eu criei uma situação tão embaraçosa que eu vou agir exatamente como o pai do Graciliano Ramos, vou virar as costas e vou embora. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não vou ter a capacidade de reconhecer o meu erro. E isso é algo que nós precisamos aprender. Se erramos, reconheçamos o nosso erro, procuremos corrigir. Se o outro não nos desculpar, paciência. Nós temos que esperar o tempo do outro. Mas, para que isso não ocorra, o ideal é não fazer pré-julgamento, para que nós não sejamos injustos com as pessoas, para que nós não sejamos pessoas que julgamos as pessoas pela aparência, pela cor da pele, pela sua condição social. Isso não pode acontecer. Todas as pessoas têm os mesmos direitos, sejam esses direitos quais forem. Mas se nós fizermos pré-julgamento, nós não teremos a capacidade
de analisar as coisas como elas são. E nós vemos muito aí no tribunal da internet isso, as pessoas veem uma notícia e já começam a fazer pré-julgamento, apontam dedos, repassam informações erradas que vão destruir reputações. Há pouco tempo atrás, uma menina se suicidou porque ela estava sendo acusada de ser um affair do Whindersson Nunes. Só que ninguém sabia que essa menina estava em depressão e ela não aguentou a pressão por aquelas notícias falsas e tirou a própria vida. Então tomemos cuidado quando fizermos o nosso julgamento, de preferência que não julguemos ninguém, porque nós não somos juízes, e tenhamos a capacidade, se fizermos algum tipo de julgamento, de nos desculparmos. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.